Olá, pessoal, sejam bem-vindos para a TPC da área de linguagem. Esse TPC será transmitido ao vivo no dia 6 de maio de 2020 pela Diretoria de Ensino Região de Piracicaba. A nossa pauta é a seguinte, pode passar, Rô. Vocês provavelmente já tiveram o ATPC com a Catiúcia de Tecnologia, e agora a gente da área de linguagens, com o apoio da Lemi, nós vamos falar sobre as habilidades que nós vamos trabalhar nesse primeiro bimestre, principalmente, e também do roteiro de trabalho que vocês estão já desenvolvendo com os alunos, e a Valéria vai tocar no tema Educação Física e o contexto atual envolvendo a pandemia. Vamos começar. Pode passar. Com relação às habilidades prioritárias e a articulação com as habilidades definidas pela escola, a SEDUC orienta que as habilidades sejam inicialmente nesses primeiros encontros, né, que vocês têm com os alunos, essas habilidades elas sejam umas habilidades de retomada. Por quê? O nosso primeiro bimestre foi interrompido, nós retomamos o primeiro bimestre nesses dias atrás, e estamos no primeiro bimestre, né? Então, nós temos que trabalhar tanto essa retomada, essa recuperação, quanto a partir dessa retomada, os alunos vão indicando aonde o professor consegue avançar nas habilidades, tá? Pode passar o slide. Para esse trabalho de retomada das habilidades e também avanço, a Secretaria, no seu documento orientador, ela coloca, então, uma planilha do Excel com todos os componentes curriculares e com as habilidades de cada componente para cada ano série. Quais materiais vocês podem se valer, então, para fazer esses roteiros? Os materiais que os alunos já tinham, né? O São Paulo Faz Escola, o Aprender Sem, também de língua portuguesa e matemática. Vocês têm aí o apoio da AP também. Então, tudo isso articulado para que seja um trabalho tanto de recuperação de habilidades quanto de avanço, a depender de cada realidade de cada sala. Pode passar. Então, o que são essas habilidades, né? Essas habilidades essenciais que a Secretaria mandou no documento orientador. Elas norteiam a elaboração dos conteúdos do centro de mídia. Então, mais ainda, é importante que a gente trabalhe essas habilidades. Vão estar articuladas às aulas que os alunos estão assistindo pelos centros de mídias. E elas podem na organização das atividades. Lembrando que os professores e escolas têm autonomia para progredir de acordo com o conhecimento dos seus alunos. É aquilo que a gente tinha conversado. E os professores, olhando a sua realidade, a realidade da sua turma, ele vai saber exatamente onde ele consegue avançar, e aí ele sim pode avançar, fazer o avanço dessas habilidades. Pode continuar. E quais foram os critérios, então, de seleção das habilidades, né? O que são essas habilidades prioritárias? A Secretaria estabeleceu como critérios que as habilidades são essenciais para o percurso de aprendizagem dos estudantes, ou seja, que eles consigam, através dessas habilidades, progredir no seu conhecimento, né? As habilidades também que os alunos possam desenvolver a partir de atividades não presenciais com maior autonomia, tem habilidades que são muito vinculadas ao presencial, à interação, então foi pensado, né, com relação ao nosso atual cenário. E o tempo disponível para o desenvolvimento das atividades, considerando o número de aulas de cada componente curricular. Também as habilidades presentes no material de apoio para apoiar também
aos professores e alunos com materiais que nós temos aí em mãos. Pode passar. Onde estão essas habilidades? Como já mencionado, no documento orientador, que é de suma importância que todos os professores leiam esse documento. Ele tem 60 páginas, mas é muito importante que ele seja lido na íntegra. Não conseguir ler na íntegra neste momento, foca, então, nessas habilidades prioritárias, em onde elas estão. Então, esse é o link do Drive, nós podemos até passar aqui no chat para vocês, o link para ser mais fácil a visualização, mas no documento orientador também tem o link lá para vocês. Pode passar. E como elas estão organizadas, então, essas habilidades? Por componente curricular, por série ano e algumas outras informações que aí vai depender do componente curricular. Então, embaixo do documento, ele fica todas as abas dos componentes curriculares aqui, ó. Então, vocês vão selecionar o componente de vocês. Nós fizemos um recorte, um print para vocês, mas está tudo lá no mesmo arquivo, tudo organizado por componente curricular. Tá. Bom, e aqui nós fizemos o print, então, das habilidades prioritárias de arte, de inglês, de educação física, de língua portuguesa. Pode ir passando, Rô. E vocês podem vendo que eles vão estar por ano série, por descritor, por objeto de conhecimento. Pode ir passando. E vocês vão perceber qual é a importância disso também estar organizado. No roteiro de trabalho, que a Rosane vai falar mais com vocês, esse descritor, essa habilidade, ela precisa estar clara, principalmente porque esse roteiro de atividade é o que vai fazer valer, né, os nossos dias letivos. Então, essas habilidades precisam estar nesse documento, dentre outras coisas que a Rosane vai tratar com vocês. Pode ir passando, Rô. E aí nós chegamos na Valéria, certo? Valéria. Oi, pronto. Eu vou falar um pouquinho da nossa saúde socioemocional, né? Física e emocional, as angústias que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, as angústias de pensar se nossas aulas estão chegando aos nossos alunos. A nossa rede é muito diferente. Nós temos criança com computador, nós temos criança com celular, mas nós temos criança sem nada também, que vai depender desse material que vai chegar do governo do estado, né? Então, essas angústias que vão acumulando e vão fazendo mal para a gente tem que pensar também na nossa saúde, né, tanto física e emocional, e na saúde dos nossos aluninhos. Nós temos que estar tranquilos para estar passando essa tranquilidade para eles. Então, eu fui lá nas competências gerais e eu peguei a competência 8, que fala do autoconhecimento e autocuidado, que nada mais é do que conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, né? Pode passar, Rô. Nós temos que estar preparados para passar essa tranquilidade para os nossos alunos e estar tranquilo conosco mesmo. Então, o que entra o movimento nessa ação que nós vamos fazer? Entra a importância do movimento, a importância da atividade física, né?
Depois vocês vão entender por que ela é física e emocional. Agora, eu tenho certeza que nós, profissionais da educação e profissionais da educação física, vamos sair muito fortalecidos dessa pandemia, gente. A gente tem grupos de professores que estão trabalhando a favor do aluno, e isso dá uma tranquilidade, tenta dar uma tranquilidade para o grupo, para os professores, para os alunos. Nós temos professores muito unidos, e isso é muito importante também nessa hora. E a atividade física vai super ajudar a gente a passar por esse momento, né? Então, para saber o que cabe na nossa rotina, se é atividade física ou exercício físico, para nos fortalecer física e emocionalmente, nós vamos saber o que é atividade física. O que é atividade física? É diferente uma coisa da outra. Atividade física é todo tipo de movimento produzido pelos músculos que nos causam um gasto energético acima do que teríamos feito em repouso. Então, ela é um movimento além do gasto em repouso. Ou seja, ela é tudo que realizamos no dia a dia quando não estamos descansando. Então, caminhar é uma atividade física, limpar a casa é uma atividade física, subir escada é uma atividade física, passear com o cachorro é uma atividade física. E o exercício físico? O exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos que são executados de maneira planejada e possuem um objetivo específico. Ela é repetitiva e deve ser feita com a ajuda de um profissional. Então, se ela é sistematizada e organizada, ela tem um objetivo. Vamos exemplificar aqui: a yoga, pilates, academia, natação, treinar voleibol, jogar basquete, tudo isso é exercício físico, tá? E no que isso pode nos ajudar? Próximo, Rô. A importância do exercício físico nesse momento, gente, a gente fala, imagina, exercício físico nesse momento. Olha a importância do exercício físico. Primeiro, a disposição, porque fazendo os exercícios, as atividades, nós vamos nos sentir muito mais dispostos. Melhora da postura corporal. A gente está trabalhando home office, teletrabalho, não interessa o nome. A gente não tem em casa nada adequado. Alguns podem até ter, mas os nossos alunos não têm. Nós, a maioria, não temos uma cadeira apropriada, uma mesa apropriada. Alguns ficam no sofá, outros na cama, outros na mesa da cozinha. Então, o exercício físico, uma atividade física, vai melhorar na nossa postura corporal. Nós vamos passar sem dores esse tempo de pandemia. Aumenta a produtividade, a gente fica muito mais produtivo, muito mais esperto no trabalho, traz felicidade para a gente. Depois que a gente faz uma atividade física, a gente fica muito mais feliz. Concentração, o aumento da concentração nesse tempo é tão importante você estar focada, concentrada. Fixa a vitamina D, que por sua vez ajuda no desempenho de quem pratica atividade. Fortalecimento dos ossos, evitando a osteoporose, tão mais normal nas mulheres, né, depois de uma certa idade. Preservação da força muscular, controle de peso, evita obesidade, evita gorduras localizadas, prevenção das doenças cardiovasculares, diabetes. Então, a diminuição da pressão arterial, às vezes você começa a fazer atividade física, você suspende até o remédio da pressão que você toma diariamente. Então, olha quanta coisa a atividade física traz de bem para a gente. Mas e para o cérebro? O que a atividade física ajuda no cérebro? Próximo, Rô. Olha quanta coisa importante.
né, para o nosso cérebro? Primeiro, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e para o coração, fortalece, pois os vasos sanguíneos, eles ficam mais elásticos e eles bombeiam o coração, com o sangue para o nosso corpo com muito mais força, tá? Através da atividade física. Cérebro mais forte, porque enquanto a gente faz atividade física, novas conexões neurais são formadas e isso vai fortalecendo o nosso cérebro. Melhora o nosso estado de alerta e percepção. Por quê? Porque todo o cérebro é ativado. Você não está estático, parado, você está em movimento. Todo o cérebro é ativado. Melhora a coordenação motora. Por quê? Porque estimula o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora. Olha que legal. Então, a atividade física vai estimular o cerebelo, vai fazê-lo funcionar, né? A capacidade de memorização, uma memória mais alerta, né? Você fica mais esperto. Retardam o declínio cognitivo, que é o contrário, né? Que é a perda gradativa de memória. E reduzem o estresse e a tensão. Como nós andamos estressados e tensos nesse dia de trabalho em casa, né, gente? Quanto nós andamos. E por que reduz? Porque reduz o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta a produção da endorfina, que é o hormônio responsável pelo prazer. Então, tudo que eu falei lá está aqui nesse slide. Então, ó, reduz o estresse através da atividade física, que melhora a atividade física nossa e a saúde emocional também. Aumenta a felicidade, melhora a autoconfiança, aumenta, a gente fica livre da ansiedade, aumento do poder intelectual, aguça a memória, né? Eu preciso disso. Aumenta o relaxamento, a gente torna-se mais produtivo, há um declínio, a gente evita o declínio cognitivo prévio, que a gente vai perdendo a memória aos poucos. Tá? Próximo, Rô. Quanta coisa boa. Infelizmente, as estatísticas não são das melhores para nós, né? E para o geral que não pratica atividade física. 3 milhões de pessoas morrem no mundo por falta de atividade física. Não por não fazerem exercícios, mas pelo resultado da falta de exercício, né? Pelas várias doenças que são ligadas à não prática da atividade física. A inatividade física é o quarto mais importante fator de risco de morte, gente. Gravíssimo isso. Mulheres praticam menos atividade física que os homens. Por que será, né? Porque a gente tem casa, a gente tem trabalho, a gente tem filho, nada é desculpa. Nada. A gente tem que focar no nosso objetivo, que é manter nossa saúde física e emocional em dia. E o Brasil está no ranking entre o quinto país mais sedentário do mundo. Olha que loucura! E lidera o ranking da América do Sul. Infelizmente, né? Infelizmente. E no que a gente pode estar... Às vezes o professor de educação física pode passar, Rô. Está falando o que essa louca vem falar de atividade física para nós que somos profissionais da educação física. Eu quero lembrar que eu estou falando para os professores da área de linguagens, tá? Os professores de arte, de língua portuguesa, de língua inglesa e os de educação física. Eu sei que vocês de educação física sabem da importância da atividade física, mas eu estou falando no geral, para a gente poder sobreviver e sair mais forte dessa pandemia, gente. Tá? Eu tenho certeza que nós vamos sair novas pessoas disso tudo. E para a educação física, quais habilidades que consolidam essa competência? Olhando, Rô, você pode
passar as minhas habilidades, por gentileza? E depois voltar aqui nesse slide que eu quero mostrar para eles. Experimentar e fruir, nós encontramos em vários anos séries. Vários anos séries. Se você parar para observar, são 4 habilidades por série, por ano, pelo menos em um tem experimentar e fruir. Pode voltar no slide anterior, Rô, por favor. O que é experimentar em educação física? São as vivências das práticas corporais. Tudo que nós passamos no nosso conteúdo para os nossos alunos, essas são as vivências que eles vão trazendo série após série, ano após ano. E o fruir, o que significa? É a apreciação estética das experiências corporais, a partir de um conjunto de conhecimentos adquiridos, a partir dessas práticas, ou através da vivência delas como espectador. Para a gente entender o fluir, a gente tem que entender o que é fruição. E o que é fruição em educação física? Apropriação de um conjunto de conhecimento que permite ao estudante desfrutar da realização de uma determinada prática corporal e ou apreciá-la quando realizada por outros. Tá? Nós vamos falar das habilidades nos próximos ATPCs, mas eu gostaria que vocês já botassem reparo nessas duas, sempre prezando o trabalho coletivo e o protagonismo, tá, gente? Então, acho que educação física, eu espero ter colaborado hoje com essa saúde física e mental que nós temos que preservar, tá bom? E esse link é um filminho que fala de tudo isso que eu falei. A gente não vai passar, porque o tempo é curto hoje, mas eu posso estar passando nos próximos ATPCs, ou eu posso passar para vocês no grupo, e vocês compartilham com os alunos sobre isso, tá bom? E agora, gente, nós vamos para a última parte, em que nós vamos falar um pouquinho dos roteiros, né, que vão nortear o nosso contato com os alunos, né, para mandar as atividades, uma interlocução direta com eles, para o que eles devem fazer. A gente dividiu aqui, a gente vai dar uma passeada pelo documento orientador e ver o que ele vai determinar para esses roteiros. Tivemos a semana passada, que foi uma semana atípica, eu acho que o nosso foco a semana passada realmente era em tentar entender o que estava acontecendo, qual é a política pública que está chegando, como é que funciona o aplicativo, como é que eu podia dar respaldo para o meu aluno acessar esse aplicativo. O nosso foco na semana passada foi outro, mas a partir dessa semana a gente começa a pensar nessa questão dos roteiros que têm que ser enviados para os alunos, tá? Então, vou projetar aqui para vocês, só um minutinho. Aqui. Tá. O roteiro de atividade, o que o documento orientador vai falar sobre ele? Algumas informações. Devem ser elaborados os roteiros de atividades que possam efetivamente ser realizados pelos estudantes, considerando que estarão em casa, sem deixar de lado que a quantidade e a duração das atividades de cada componente curricular deve seguir a proporção de aulas da matriz curricular. É muito importante esse planejamento inicial, né? Quantas aulas por semana? A minha grade, de acordo com a grade curricular, quantas aulas de língua portuguesa? Quantas aulas de arte? E você criar esse roteiro com atividades que contemplem isso. E a clareza desses roteiros é muito importante também, gente. Se o aluno não entende o que é para ele fazer, ou ele vai demandar muito mais de você, pensando que você está em casa, disponível no WhatsApp, ele demanda para entender, ou então ele não vai fazer a atividade, tá? A elaboração. Para a elaboração dos roteiros, é essencial que os professores considerem os percursos de que os estudantes os recursos que os estudantes efetivamente dispõem. As escolas estão enviando para os alunos questionários, formulários, em que elas estão fazendo o levantamento disso. Que recursos esses alunos possuem? Eu tenho internet, eu tenho televisão, eu tenho celular, eu tenho acesso ao aplicativo, eu não tenho nada disso.
tá? Faz esse levantamento. Esse levantamento ele vai ser compartilhado com os professores depois. Você tem que entender quais são as possibilidades, as limitações dos seus alunos, por turma, para pensar como é que você vai elaborar esse roteiro. Se todo mundo tem acesso às mídias digitais, o teu roteiro vai ser um. Agora, se nenhum aluno, metade da sala não tem acesso, e vai depender de um roteiro que realmente ele vai ter que usar caderno, que ele vai ter que buscar esse roteiro na escola, então a orientação será outra a partir desse roteiro, tá? Esses roteiros podem ser interdisciplinares, contabilizando as atividades a serem realizadas para cada componente curricular. O professor de língua portuguesa elaborou um currículo, uma atividade, uma produção de texto, junto com o professor de história, né? Esse roteiro pode entrar na carga horária de vocês dois, a carga horária semanal, tá? Esses roteiros podem ser interdisciplinares. Os roteiros do EJA. Alguns estudantes do EJA podem apresentar dificuldades em acessar mídias digitais, o celular, o computador e até mesmo a televisão. Orienta-se que os professores indiquem o passo a passo pormenorizado para a utilização da ferramenta, né? Para fazer essa atividade, você deve consultar o site tal, que está disponível no link, e compartilhar com eles esse link. Eu vou recomendar a vocês, professores, que tem, eu estou falando de EJA, mas eu também estou falando da sala regular. Às vezes você tem um aluno, uma turma que tem extrema dificuldade com essas mídias digitais. Esse material do EJA, que está no documento orientador, ele ajuda muito a pensar em atividades, a pensar em como a gente deve ter um olhar para esses alunos na hora de elaborar esses roteiros. Alguns elementos essenciais, eles têm de estar presentes nos roteiros, tá? O documento orientador vai pedir o quê? O número de aulas a que eles equivalem, as habilidades a serem trabalhadas, as atividades a serem realizadas, incluindo o tempo previsto para cada uma, e os instrumentos para verificação da aprendizagem. Isso é para que você se planeje, tá? Que você não exceda a tua grade horária semanal, e para que o aluno também não acabe sobrecarregado, tá? O envio dos roteiros, como mandar, como enviar, preferencialmente por meio digital. Na rede estadual, a gente sabe que isso não é a realidade de uma parte dos alunos. Nos casos em que não for possível o envio por este meio, por dificuldade de acesso à internet ou recursos digitais, os roteiros deverão ser impressos e retirados na escola, com uma determinada periodicidade, que vai ser combinada entre vocês e os responsáveis pelos estudantes. O envio dos roteiros. Caso não seja possível a entrega das atividades realizadas durante o período de emergência, será importante orientar os estudantes para guardá-las, para que elas sejam entregues quando as atividades escolares presenciais forem retomadas, tá? Alguns alunos não vão enviar essas atividades para vocês. Os professores estão determinando o prazo para que essas atividades sejam devolvidas, mas o aluno, ele pode, alguns alunos vão acabar entregando todas essas atividades juntas, na retomada das aulas presenciais. Organizem-se, orientem os estudantes sobre a organização dessas atividades que serão entregues. Tem que ter nome, tem que ter série, data, pode até ter um número de roteiro para que ele se organize e você também. Você imagine uma turma em que você vai ter 10 estudantes que vão te entregar todas essas atividades quando as aulas voltarem, tá? Não tem nome, não tem data, como é que você vai organizar isso depois? Os professores já estão pensando nisso, né? Os professores estão usando, por exemplo, a estratégia de cabeçalho, né? Nome, série, atividade, qual a disciplina, qual a data, o período, a data de entrega, e uma caixinha ao lado aqui na esquerda. Atenção, aluno, copie o cabeçalho na folha de respostas que será enviada ao professor, para que o aluno saiba que ele tem que escrever isso na folha, tá? Não é só nessa folha que foi entregue pela escola impressa. Essa informação tem que constar na atividade que ele vai te entregar depois, para que você consiga saber de quem é, tá? Outras dúvidas e informações sobre os roteiros, tudo no documento orientador. O link está lá no final, a gente vai disponibilizar para vocês. E nós trouxemos aqui 2 exemplos, tá? Para dar uma olhadinha. Lembrando que não há modelo padronizado para o roteiro.
Alguns elementos são essenciais, como a gente acabou de ver, mas o professor deve desenvolver os roteiros de acordo com as características e necessidades de cada turma. Vocês, melhor do que ninguém, conhecem as necessidades dos alunos. Vocês vão desenvolver o roteiro pensando nessas necessidades. No caso dessa professora, tá? Ela desenvolveu um roteiro em que você tem o cabeçalho, que a gente acabou de falar, o roteiro de atividades, ela já determina a data, de 27 a 30/4, as habilidades a serem trabalhadas. Ela escolheu habilidades prioritárias, às quais a Joyce se referiu agora há pouco, tá? O tema, o conteúdo, atividades a serem realizadas, aula 1 e aula 2. Ela já deixa aqui para o aluno, antes dele começar a fazer as atividades, o que ele vai precisar fazer. E olha que interessante, gente, as linhas, os traços, as cores, tá? Parece bobagem, mas ajuda muito o aluno a entender o que é para ele fazer, tá? Essa organização utilizando cor, o tamanho da fonte, é rica, se ela for possível, tá? Aí, na sequência, a aula 1, não vamos colocar as atividades que a professora desenvolveu aqui, só um trechinho, tá? Com imagens, né? Seguem as atividades. E depois a aula 2. Olha que interessante as caixas de texto. O roteiro orienta como será feita a devolutiva do aluno. Responda as questões e envie em folha separada. Somente respostas. Tem que copiar a pergunta, professor? Ela já está se antecipando, ela já está dizendo a resposta para o aluno. Não precisa, é só a resposta. Responda as questões abaixo, pode ser em língua portuguesa, esse roteiro é de inglês. Lá embaixo, a outra caixa, observe a tabela e escreva as características de um herói moderno. Então, é uma professora que ela vai se antecipar. Quais são as dúvidas que esse aluno vai ter? Então, ela vai colocando essas informações. Esse aluno vai demandar menos dela depois. Acrescenta o material necessário e ainda coloca uma síntese das atividades. Atividades referentes às aulas da semana 29/4, aula 1, aula 2 e aula 2, tá? O que era para fazer, ela traz uma síntese, tá? No começo, atividades e ainda no final. Por fim, as orientações para entrega. As atividades poderão ser enviadas para o seguinte e-mail. Textos complementares para consulta, tá na dúvida? Vai dar uma olhadinha. Possíveis dúvidas a partir desse roteiro que o aluno ainda pode ter, será que é possível? Qual a data para o envio? É lógico que isso vai depender, pode ser que essa professora esteja tendo videoaulas com esses alunos em que essas datas são acertadas depois, tá? A gente não tem essa informação. E a avaliação, como o professor irá avaliar as atividades? Gente, nós sabemos que ainda não deu tempo para a gente pensar nisso. É um dos elementos essenciais que tem que ter no roteiro, como é que a gente vai avaliar essas atividades, mas que a gente vai começar a pensar nisso agora, né? Nos roteiros e nas avaliações. Os alunos entenderiam o que devem fazer a partir do roteiro, desse roteiro que a gente acabou de ver? É possível consultar alguns alunos sobre os roteiros, não todos, mas alguns alunos com quem você tem mais contato, pergunta para eles, deu para entender? Todas as informações estão claras? Vocês ficaram em dúvida com alguma coisa? Quais são os pontos positivos que devem ser reforçados nos próximos roteiros? Tem pontos fracos, dúvidas, por exemplo, que estão se repetindo? Isso eu posso aprimorar. Não mudar no roteiro que já foi feito, mas mudar nos próximos, tá? E um outro exemplo de um roteiro de língua portuguesa, tá? Cabeçalho. Essa professora está trabalhando com agrupamento de habilidades. A gente trabalha em língua portuguesa com agrupamentos. As habilidades em defasagem, elas vão entrar entre elas, as habilidades prioritárias, elas vão entrar entre elas, né? A nossa lógica na língua portuguesa, além das habilidades previstas para o bimestre. O roteiro da professora, gente, ele basicamente é isso aqui. Aí olha que interessante o contexto de produção desse roteiro. Essa escola, essa turma, esses alunos, eles não têm acesso às mídias digitais, não têm acesso. Então, o que ficou combinado entre essa professora e os alunos? Eles se dividiram. Tem um aluno que tem acesso à mídia digital, ele vai baixar esse roteiro e alguns deles vão até imprimir para entregar para os colegas que não têm acesso, que moram perto. Eles já fizeram esses combinados. E alguns vão retirar na escola. Então, há necessidade realmente de ter poucas informações. Ser um roteiro de uma página, tá?
Tem pontos positivos? Tem, né? Menor, né, o número de impressões que a escola vai ter que fazer, e o colega também. Tá tudo muito bem explicadinho, tudo muito. Olhar a página tal, responder na folha à parte. Eles vão ter encontros no Google Meet para videoaulas, para tirar essas dúvidas. Mas, com certeza, no caso desse segundo roteiro, vai demandar muito mais da professora. Os alunos vão chamar muito mais no WhatsApp, ou no caso daqueles que têm, professor, não entendi o que é para fazer nisso, o que é fazer no número 4? Vão demandar muito mais dela, mas é uma professora que está super aberta a isso, tá? Então é essa a ideia, gente, não tem um modelo de roteiro. Você, professora, que sabe a necessidade do seu aluno e vai entrar em acordo aí com o seu coordenador e com esses alunos para elaborá-los. Tudo bem? É isso, as referências eu não mostrei, estão no último slide que a gente vai disponibilizar para vocês. Um bom trabalho a todos.